Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação no ar, Unisul TV Esporte. Hoje é quarta-feira, 27 de janeiro de 2010 e você confere agora as atrações de hoje do nosso programa. As escolinhas da região já se programam para o ano de 2010. Mais informações sobre o futebol amador e detalhes sobre mais uma edição da Copa Sul dos Campeões. E as fotos do pessoal de casa, fotos enviadas para o nosso e-mail no VIP Esporte. Fique ligado, o nosso programa está no ar. Olá, muito boa tarde a você que está acompanhando a nossa programação, começando mais uma edição do Unisul TV Esporte, falando sobre as principais notícias aqui de Tubarão e também da região da Murel. E a gente também fala de esporte aqui do esporte nacional e a gente sempre procurando também destacar aqui o esporte local. Sempre um prazer estar chegando ao seu lar, trazendo o que de mais importante acontece aqui nas notícias da nossa região. Ao meu lado aqui o Matheus, boa tarde Matheus, e essa quarta-feira aí, campeonatos regionais, né? Boa tarde, boa quarta-feira de campeonatos estaduais e todo mundo de olho aí na rodada do Catarinense, especialmente no jogo do Imbituba contra o Metropolitano. O Imbituba precisa de se recuperar e tem aí o bom retrospecto em casa como arma. O Imbituba tentando manter os 100% jogando lá no Ninho da Águia lá. E mais uma vez o Imbituba tentando uma vitória que é importante, a equipe está com 3 pontos, mas no programa de hoje a gente vai falar também sobre o Campeonato Catarinense e a rodada que começa hoje e o CFZ Imbituba em campo. Está com 3 pontos por enquanto, mas tem um jogo de hoje, pode se recuperar na competição. E a gente começa falando sobre os estaduais, você já tem a tabela aí no ponto aí do Campeonato Gaúcho, a quarta rodada que começa hoje e começa à tarde. 5 horas Caxias Esportivo, 7h30 Internacional e Juventude, um jogo que é clássico, né? 8 horas São Luís e Novo Hamburgo, 8h30 Veranópolis e Avenida, mesmo horário para a Universidade e o Internacional de Santa Maria. E às 9h50 tem o Santa Cruz enfrentando o Grêmio. Amanhã, jogo único às 7 da noite, o Pelotas enfrentando o Ipiranga e o Internacional, que deve contar com a estreia do Thiago Humberto, que é um dos grandes reforços do Internacional para 2010. Como a maior parte dos clubes aí não conseguiu trazer reforços assim mais consagrados, o Thiago Humberto se tornou aí um dos nomes mais valorizados no mercado, porque fez ali um bom campeonato pelo Barueri, foi um dos jogadores que chegaram a ser disputados aí, depois se descobriu que ele já tinha um pré-contrato com o Inter. Vamos ver, né? O Inter tem um time muito forte no papel, já tinha no ano passado, foi vice-campeão brasileiro, mas decepcionou, né? O pessoal esperava um pouquinho mais aí do Inter nas competições que disputou, perdeu a Copa do Brasil, foi vice-campeão da Copa do Brasil, foi vice-campeão brasileiro, bateu na trave demais. O próprio Inter agora torce para chegar no Campeonato Gaúcho, na Libertadores, né? E, enfim, tem uma temporada como não foi a do Centenário. Então, as duas equipes grandes lá do Rio Grande do Sul em campo hoje pelo Gauchão. E o Internacional, aos poucos, vai tirando a equipe B e vai montando jogadores vai montando a equipe que vai ser a principal nessa temporada de 2010. Vai se arrumando e o Campeonato Gaúcho serve, inclusive, para isso, não só para o Internacional, também como para o Grêmio, para as competições que vêm a seguir. Não é só as equipes gaúchas, a maioria das equipes grandes aqui do futebol nacional vão usando os campeonatos regionais como laboratório, inclusive, para testar alguns jogadores para os campeonatos mais importantes nesse ano. A gente fala sobre um assunto que já vem transcorrendo durante toda a semana e segue internado ainda o jogador da seleção paraguaia, Salvador Cabanhas. As informações das agências de notícias hoje pela manhã são de que Cabanhas teve melhoras no seu quadro clínico e já reconhece inclusive familiares. O atacante do América do México foi baleado numa danceteria na madrugada dessa segunda-feira e vai se recuperando. Tem umas fotos, inclusive, estão sendo feitas vigílias, não só no México, como também lá no Paraguai. O Cabanhas que estava cotado para disputar a Copa do Mundo e agora luta para a sobrevivência. O Cabanhas teve um papel decisivo aí na reta final das eliminatórias, né? Marcou gol no Brasil e tudo mais. Um jogador aqui que no Brasil acabava sendo meio que usado. Aí o detalhe a bala alojada ali. A bala alojada e a cirurgia inicial não conseguiu retirar a bala, né? Isso que cria toda a apreensão, porque no fim das contas a bala ainda está dentro do crânio, né? Do Cabanhas, então isso claro que cria uma apreensão, é um caso, uma gravidade extrema
E fica aí a torcida, né, para que antes até do atleta, o ser humano, consiga se recuperar. É claro que dificilmente ele vai conseguir se recuperar e não ficar com sequelas, assim, que pelo menos leve algum tempo para serem... Bem, a luta aqui é para sobrevivência. Sobrevivência em primeiro lugar. Ninguém tem que pensar nisso. Não, nem é o momento aí de pensar nisso. Até na carreira mesmo fica em segundo plano, porque vai ser uma dificuldade muito grande para evitar sequelas, depois se recuperar. Agora vamos torcer para que ele pelo menos consiga sair vivo dessa tragédia. E mais informações sobre violência, sobre o esporte. A gente já teve um fato lamentável lá na Copa das Nações, lá na África do Sul, inclusive lá com a seleção de Togo recebida a tiros, inclusive a morte de auxiliar técnico, outras pessoas também foram internadas em estado grave, teve 3 mortes, e inclusive todos membros da delegação de Togo. Temos um motorista também que acabou falecendo, e é lamentável a gente vez ou outra ficar comentando sobre esses fatos de violência e que de maneira direta também está atingindo o esporte aqui, o esporte mundial. O esporte não foge à violência em que o mundo vem se transformando, né? Há muito tempo a coisa vem ficando muito grave e o esporte sofrendo as consequências aí, uma briga de lanchonete, de danceteria, o Cabanhas também agora lutando pela vida no hospital. Vamos aguardar os próximos capítulos e ficar torcendo pela recuperação. Salvador Cabanhas, que defendia a seleção paraguaia, era atacante da seleção paraguaia e tinha confirmada a sua ida para a Copa do Mundo e agora luta pela vida no hospital lá do México. Vamos para o intervalo, próximo bloco a gente vai falar sobre escolinhas, tem mais campeonato estadual, vai falar sobre Copa Sul, tem informações sobre a Copa Sul, trazer mais informações e tem o Esporte no programa de hoje e a gente já volta.